o Espírito Santo ilumine a nossa mente, convide a nossa vontade a entender que tudo é dom, a entender que tudo é graça, e que Ele possa mover o nosso coração a uma verdadeira comunhão com o Senhor. Podermos acreditar e vivenciar dentro de nós a comunhão eucarística. Que possamos a cada dia mais ser dignos de receber Jesus na Eucaristia. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, vamos lá. Então, nós ainda estamos dentro da liturgia sacramental, né? Toda a doutrina dos sacramentos, e dentro do sacramento da Eucaristia, que é o maior dos sacramentos, né? Para tratar dele, ele é o maior. Então, nós estamos ainda dentro desta parte. Como eu disse na aula passada, nós já vimos, né? Dentro da liturgia eucarística, nós já vimos a instituição da Eucaristia, os nomes que se dão a este sacramento, o porquê a Eucaristia é verdadeiro sacramento, a matéria da Eucaristia, a forma da Eucaristia, a presença real do corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, que foi a aula passada, a transubstanciação, que também foi sobre a aula passada, e agora nós vamos entrar nas espécies eucarísticas. Nós vamos trabalhar agora as espécies eucarísticas, os efeitos da Eucaristia e as disposições para receber a Sagrada Eucaristia. Certo? Então tá. Caso alguma dúvida, podem parar e perguntar. Ok? Então, as espécies eucarísticas, né? Então, aquilo que toda a aula sobre Eucaristia eu vou lembrar vocês, né? Essa parte para que fique claro, né? Dentro da Santa Missa existe um momento que é chamado ali que ocorre a transubstanciação, né? A transubstanciação é a mudança de substância, né? Uma coisa é algo por conta da substância, né? Não por conta da matéria, mas sim pela substância, né? Uma mesa é uma mesa porque ela tem substância de mesa, não porque ela é feita de madeira, né? O material madeira. Poderia ser feita de ferro,
de qualquer outra coisa, mas ela seria mesa por conta da substância, que é mesa. Uma porta é uma porta porque ela tem substância de porta, certo? Então, na Eucaristia, no momento da missa, ocorre a transubstanciação, a mudança de substância. E nessa mudança de substância, muda-se então apenas a substância, né? Não é mais pão, não é mais vinho, e sim corpo e sangue, certo? Porém, permanece as espécies, que é a matéria, né? Permanece ali o pão e o vinho, a matéria, a espécie permanece, mas já não é mais pão e vinho. Antes da consagração, o pão e o vinho, o pão, ele é pão, porque ele tem substância de pão. E o vinho é vinho, porque ele tem substância de vinho. Mas depois da transubstanciação ocorre a mudança de substância, o pão deixa de ser pão e se torna corpo de Cristo. E o vinho deixa de ser vinho e se torna sangue. Entretanto, permanece a matéria, né? As espécies que a gente fala, né? A gente vê pão e a gente vê vinho. A gente sente o gosto de pão e a gente sente o gosto de vinho. Entretanto, não é mais pão e não é mais vinho, e sim corpo e sangue. A isso só acontece no sacramento da Eucaristia. Nada mais no mundo, dentro ou fora da igreja, nada acontece algo semelhante. Algo que permanece a matéria, mas muda a substância. Só a Eucaristia. Certo? E agora, por quê? Por que Jesus, ao instituir o sacramento da Eucaristia, permite que permaneça as espécies, né? Qual o motivo da permanência das espécies eucarísticas, né? Por que disso tudo, né? Até uma das coisas de efeito prático, né? O porquê isso acontece é porque nós, como homens, né? Homens e as mulheres, tem já dentro de nós uma certa repugnância quanto a carne e sangue humanos, né? Nós temos ninguém é canibal, né? Ninguém é canibal. Então, dentro de nós existe já uma certa repugnância a comer carne humana e tomar sangue humano, né? Então, dentro de nós já existe isso daí. Então, um dos pontos da permanência das espécies eucarísticas é por conta disso, né? É corpo e é sangue, com certeza, porque o que manda é a substância e não a matéria, é corpo e sangue. Entretanto, é a textura, é o gosto, segundo os sentidos, é pão e vinho, né? Mas isso através dos sentidos, mas pela fé é corpo e sangue, certo? E também, além desta repugnância, que é o primeiro motivo, né, do corpo e do sangue permanecer as espécies eucarísticas, o primeiro motivo é a repugnância da carne e do sangue, comer e beber carne e sangue humano, né? O segundo motivo é para alimentar a nossa fé, né? Para o exercício da nossa fé, de crermos que aquilo, por mais que a matéria permaneça, já não, mas a substância não, certo? São Gregório tem uma frase muito bacana quanto a isso daí, né? Não somente isso, né? Mas ele vai dizer que não há lugar para merecimento onde a certeza provém da própria razão humana.
São Gregório diz que não há lugar para o merecimento, onde a certeza provém da própria razão humana, né? Então, se nós crermos naquilo apenas que a nossa razão possa compreender, né, por A mais B, então não existe fé aí, né? Fé é compreender aquilo, fé é aceitar aquilo que a nossa fé, que a nossa mente, fé é aceitar aquilo que a nossa mente não consegue explicar, né? Não é? Então isso é fé, né? Aí uma observação do Catecismo Romano, né? Ele coloca assim, ó: estas verdades que estamos a explicar, os pastores não as devem propor, senão com grande cautela, atendendo ao nível intelectual dos ouvintes e à necessidade das circunstâncias. Então o catecismo ele é muito enfático no sentido assim, de que estas coisas, né, toda a explicação da transubstanciação, o porquê da filosofia, teologia, tem que tomar um cuidado, né, porque senão daqui um pouco a gente acaba achando que aquilo, então, seria uma explicação que é pão e vinho, não é corpo e sangue. Ah, mas permaneceu matéria. Então tem que ter todo um cuidado para explicar isso daí. Mas eu acredito que eu não confundi vocês, né? Antes é pão e vinho, depois a transubstanciação, corpo e sangue, por mais que continue a matéria, né? Mas o que muda é a substância. Ok? Tudo certo? Então, beleza. Os efeitos da Eucaristia, né? A Eucaristia, como eu já conversei com vocês, ela, dentro do rol dos sacramentos, ela não é um sacramento necessário para a nossa salvação, né? Ela não é um sacramento necessário para a nossa salvação. Quais são os sacramentos necessários para a nossa salvação mesmo? Quem lembra? Os sacramentos que são necessários para a nossa salvação. Batismo. Penitência. E a ordem. A ordem, isso mesmo, batismo, a penitência, que é o sacramento da confissão, e a ordem. São os sacramentos necessários para a nossa salvação, certo? E só que a Eucaristia não faz parte deste rol desse sacramento. Só que ela é o sacramento de maior importância, né? O mais sublime, né? O mais digno. Por quê? Porque ela é o próprio Senhor Jesus. Né? Ela transubstancia-se no próprio Deus. Né? Então ela é a fonte de todos os dons e carismas celestiais. Certo? A Eucaristia, então, ela produz na alma os mesmos efeitos que o vinho e o pão no corpo. Vamos entender isso daí, né? Essa afirmação do catecismo. Ele vai colocar assim, ó. Os mesmos efeitos que o pão e o vinho produzem no corpo, a Eucaristia também os produz todos, de modo mais elevado e mais perfeito, claro, para a salvação e bem-aventurança da alma. Por quê? Quando nós comemos pão, bebemos qualquer coisa, refrigerante, qualquer coisa nesse sentido, estas coisas, pão, vinho, refri, qualquer comida que vocês
coloquem aí no exemplo, essas coisas, de certo modo, irão se assimilar à nossa natureza humana. Irão transformar-se em parte da nossa natureza humana, em nutrientes e tudo mais, né? Todas as que nós comemos, pão e vinho, assimila-se à nossa natureza humana, correto? Agora, o sacramento da Eucaristia, não. O sacramento da Eucaristia, ao comungarmos o sacramento da Eucaristia, ele não se assimila à nossa natureza, né? Como acontece com o pão e o vinho. Este alimento da Eucaristia, ao invés de se assimilar à nossa natureza, é nós que vamos, pouco a pouco, quem comunga com uma fé piedosa, pouco a pouco assimila-se à natureza divina. Então, ao invés do alimento, como pão e vinho, assimilar-se à nossa natureza, ao comungarmos, nós vamos nos convertendo e nos assimilando à natureza divina. Quem já leu as Confissões de Santo Agostinho, quem não leu, faça o favor de ler, que é um livro de extrema importância para a nossa fé católica. Vai dizer assim, né, ó, Jesus falando para Santo Agostinho, né? Alimento sou das grandes almas, faz por crescer e ter-me-ás por alimento. Não me converterás em ti, como fazes com o alimento do teu corpo, mas em mim te converterás a ti mesmo. Então, como o pão e o vinho, quando a gente come, se transforma, se assimila à nossa natureza humana, que ele vira nutrientes dentro do nosso corpo, não é o que acontece com a Eucaristia, né? Ao comungarmos, ela não se assimila à natureza humana, mas nós nos assimilamos à natureza de Jesus, à natureza divina. Nós vamos pouco a pouco nos convertendo em pessoas melhores, não é? Bom, pelo menos este é o efeito que a Eucaristia tem que produzir em nós. Se isto não está acontecendo, se a Eucaristia não está nos transformando em pessoas melhores, talvez nós não estejamos comungando devidamente. E aí nós vamos ver como que deve ser uma comunhão devida, uma comunhão correta. O que a nossa alma tem que dispor, predispor, para que a comunhão seja uma comunhão frutuosa. Nós vamos ver isso. Mas então já vão analisando com vocês mesmos, né? Se a Eucaristia tem vos transformado em pessoas melhores. Se pouco a pouco a Eucaristia tem feito vocês, nós, nos assimilarmos à natureza divina. Certo? Aí, nós vamos ver algumas coisas aqui. Eu até achei interessante o negócio, eu ia até mandar para a Ju, né? A Ju do Andy. Que ela gosta de me provocar quanto a este exemplo, né? Por exemplo, se a gente não conhece, então nós seríamos salvos pela ignorância, não é verdade? Mas daí, ao estudar para essa aula, eu me atentei a um negócio que eu tinha me esquecido. E que o catecismo fala com todas as letras. Existe uma ignorância, e é verdade, porque nós vamos ver as predisposições para a gente comungar, né? E cada um vai fazer o seu exame de consciência. Existem essas predisposições. Então, se a gente não sabe, ignorância, né? Nós somos salvos pela ignorância. Agora, existe um negócio chamado ignorância afetada. Que daí, essa ignorância afetada, que vai falar o catecismo,
ela diz assim, ó, a pessoa não sabe, nunca soube, não tinha nem como saber, então ela está salva. Agora, a ignorância afetada é a pessoa não sabe, mas ela poderia saber. Ela não sabe porque ela não foi atrás. Ela não sabe porque ela não estudou. E o catecismo da Igreja Católica é para todos. A doutrina da Igreja Católica é para todos os católicos. Então, a ignorância afetada, ela não exime a culpa dos católicos. Os católicos que pecam, são católicos, que participam da igreja e tudo mais, e pecam, e falam, mas eu não sabia, a questão de alegar ignorância, não exime a culpa. Peca tanto quanto saber, porque isso daí se chama ignorância afetada. Porque vocês católicos, nós católicos, deveríamos saber a doutrina da nossa igreja. E nós temos todos os meios para saber. Internet, livros, podcast, YouTube. Nós temos todos os meios para saber. Nós só não sabemos porque nós somos preguiçosos, né? Então, não existe ignorância para nós, né? Então, nossa, Vi, mas agora depois das nossas aulas, tá difícil a gente assim ir para o céu, né? A gente até brinca com isso. Mas antes das nossas aulas já era muito difícil, viu? Porque existe a ignorância afetada. Então, se a gente não sabia, porque a gente era preguiçoso, porque a gente não pesquisou, porque os meios estão aí, né? Então, não tem mais desculpa para nós, né? Então, continuando, né? Cadê? Aqui. A Eucaristia, ela comunica a graça para sustentar a vida divina. Como se diz que a Eucaristia confere a graça, o catecismo falando, né? Devem os pastores observar que isto não é para se entender como se não fosse preciso adquirir antes o estado de graça, quando alguém quer receber este sacramento de maneira real e frutuosa. O que quer dizer isso? A Eucaristia, ela é a fonte de todas as graças, porque ela é o próprio Jesus, certo? Agora, a gente não pode pensar, porque isso já foi levantado questões sobre isso em concílios da igreja, né? A gente não pode pensar que, por conta que a da Eucaristia é a fonte de todas as graças, então eu não tenho graça nenhuma, então eu vou até a Eucaristia para receber todas as graças. Mas a gente não pode pensar nesse sentido, porque para receber a Eucaristia, fonte de todas as graças, eu tenho que estar antes em estado de graça. Eu não posso achar que só pelo fato de comungar, eu vou receber todas as graças, tudo aquilo que Deus já sonhou para mim, mas eu não estou em estado de graça, né? Para comungar frutuosamente, eu tenho que estar em estado de graça. O que seria estar em estado de graça? Nós vamos conversar um pouco mais para frente sobre isso. Mas de cara não comungar tendo pecado mortal, né? Quem comunga com pecado mortal, nós vamos ver o que acontece com essa criatura. Mas estar em estado de graça é estar em harmonia, é estar em um relacionamento profundo com tudo aquilo que nosso Senhor diz, tudo aquilo que a igreja diz. Estado de graça, como o próprio nome diz, é estar dentro da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Assim como a um cadáver nada aproveita o alimento natural,
Assim também é coisa vista que os sagrados mistérios não aproveitam de modo algum a alma que esteja privada da vida sobrenatural. A presença das espécies do pão e do vinho indica também que eles foram instituídos não para restituir, mas para conservar a vida da alma. Ou seja, se nós estivéssemos de frente com um cadáver, né, pessoa morta, não adiantaria nada a gente tentar alimentar um cadáver, porque de nada fará bem a isso daí, porque já nada mais vai assimilar, né, todos os nutrientes e tudo mais, porque não tem mais nada, não tem vida ali. É a mesma coisa quando a gente comunga sem estar em estado de graça. De nada adianta. De nada. É até mais perigoso, né? Porque acarreta para nós algumas outras coisas, né? A graça primeira, com a qual devem estar previamente ornados todos aqueles que se atrevem. Olha como o catecismo coloca. A graça que devem estar todos adornados, né? Aqueles que se atrevem a tocar com a boca a Sagrada Eucaristia, para não comerem e beberem a sua própria condenação, ela não é dada a ninguém que não tenha pelo menos o desejo e a intenção de receber este sacramento. Pois a Eucaristia é o fim de todos os sacramentos. É o emblema da mais estreita unidade da Igreja, e fora da Igreja ninguém pode conseguir a graça. Ou seja, né, nós temos que receber a Eucaristia em estado de graça. Nós que nos aproximamos da Eucaristia, antes de mais nada, devemos ter o desejo e a intenção de receber este sacramento. O desejo e a intenção de receber o sacramento. Ao participarmos da Santa Missa, cada um de vocês, pense no mais íntimo do seu coração, né? Ao participarmos da Santa Missa, você tem o desejo de receber Jesus na Eucaristia? Ou o momento da comunhão indica que a missa está acabando? Ou para você, o momento da comunhão é apenas um rito como qualquer outro? Ou para você, o momento da comunhão é algo de passagem, vai acontecer e dali um pouco eu vou embora da missa. Tem gente, né? Uma vez eu estava numa dessas missas campais, aqui em Neves mesmo, né? Claro que eu não vou falar o nome da pessoa, né? Mas eu estava aqui em Neves participando da missa e tudo mais. Aí de repente começou aquela missa campal, ela demora um pouco mais, é uma missa mais solene e tudo mais. Aí, bom, eu já vou falar a verdade, eu não sou muito fã de missa campal. Então, mas eu estava lá, né? Era a única missa da paróquia, no caso, né? Mas eu estava lá participando com fé e devoção. A hora que começou o momento da comunhão, uma pessoa que estava do meu lado, eu nem conhecia essa pessoa também, assim, eu sei quem que é de vista, né? Falou assim, ainda bem que já é o momento da comunhão, que já está acabando, né? Eu falei, nossa. Então essa pessoa, acho que vai comungar a própria condenação dela, né? E dito feito, a pessoa foi lá comungar, né? Então para ela, a comunhão era um momento assim, ó, que estava indicando que estava acabando a missa, né? Então para você, né? Você comunga. Ao se aproximar da Eucaristia, você tem o desejo e a intenção de receber Jesus na Eucaristia? Como que está a tua mente ao participar da Santa Missa, né? Ao participar, eu tenho desejo, eu vou receber Jesus na Eucaristia, o Senhor da minha vida, da minha história, e por isso eu me preparo,
por isso eu já venho preparado, eu rezo, durante a missa eu participo com fervor, né? Com piedade, com retidão, ou não. Ou eu participo de qualquer jeito, né? Não tenho desejo nenhum, para mim chegar ao meio da comunhão, vou lá, comungo, eu sei que é Jesus e tudo mais, mas não faz diferença nenhuma na minha vida, não está me transformando numa pessoa melhor, né? Então, vamos fazendo esse exame de consciência, né? Aqui, ó, a Eucaristia, ela não só sustenta a alma, mas dá-lhe também novas forças. Faz com que o espírito se deixe enlevar cada vez mais pelo gosto das coisas divinas. Né? A Eucaristia, ela tem que fazer com que nós cada dia mais peguemos gosto pelas coisas divinas. Cada dia mais ela tem que nos fazer aspirar pelas coisas do céu, né? Tem acontecido isso na minha vida, né? Ao participar do banquete celeste, eu tenho cada dia mais vontade de participar das coisas de Deus. Cada dia mais eu tenho vontade de doar a minha vida, de colocar a minha história, os meus dons a serviço da Igreja de Jesus, né? Isso é o que a Eucaristia tem que produzir em nós, né? Aqui, agora uma parte de ordem prática aqui, né? Talvez gere dúvidas em alguém, né? Não devemos tampouco duvidar que a Eucaristia tem por efeito remitir e apagar os pecados mais leves, pecados veniais. O que a alma perde pelo ardor das paixões, quando comete pequenas faltas em matéria leve, a Eucaristia lhe restitui integralmente, pela eliminação das próprias faltas menores. Então, muita gente me pergunta isso daí, né? O ato penitencial na Santa Missa, ele perdoa pecados? Mortais, não. Veniais, sim. Os pecados mortais não perdoam, né? Mas os pecados veniais, sim. Agora, como entender isso, né? É até uma expressão em latim, que ela é para todos os sacramentos, chama ex opere operato. É o modo de operar dos sacramentos, né? Ex opere operato. O que quer dizer isso? Por exemplo, o sacramento do batismo. Uma criança que recebe o sacramento do batismo, ela recebe ex opere operato. O que quer dizer isso? Ela não está entendendo nada, é uma criança, não sabe o que está acontecendo, não tem noção de nada, mas mesmo assim o sacramento ele é válido. Uma pessoa que participa da missa, mas ela não crê na transubstanciação. Ela não acredita. Ela participa da missa, mas ela não acredita na transubstanciação, de que há mudança de substância, de que não é mais pão e vinho, e sim corpo e sangue. O sacramento acontece da mesma forma, ex opere operato. Não depende os sacramentos da igreja não depende da nossa crença, não depende do nosso entendimento, não depende dessas coisas, depende da nossa adesão, se nós vamos receber os frutos ou não. Agora, se eu vou entender ou se eu vou acreditar, isso não importa. Isso é o modo de agir, de acontecer os sacramentos. Ex opere operato. É o modo de operar.
certo? Então, o sacramento da Eucaristia, no momento do ato penitencial, é perdoado os pecados veniais, certo? Nós vamos falar um pouco mais dessa questão de pecado venial, pecado mortal, quando a gente chegar no sacramento da confissão. Mas, só para adiantar, por exemplo, então é perdoado esses pecados. Só que assim, o pecado venial, ele deixa de ser venial quando eu tenho noção dele. Quando eu começo a cultivar este pecado. Né? Quando eu começo a cultivar um pecado venial, uma falta leve, ele se transforma em pecado mortal. Né? Um pensamento, por exemplo, um mau pensamento. Estou passando na rua, de repente me dá um mau pensamento, né? Um pensamento da luxúria, me dá um mau pensamento. É um pecado? É um pecado venial, porque é um pecado da nossa carne. Nós temos a tendência a cometer esse tipo de pecado, certo? É um pecado venial. Ele será perdoado na Santa Missa. Agora, este pecado venial, eu tiro este pensamento impuro. Só que aí eu começo a alimentar este pensamento impuro, né? Começar a pensar, alimentar este pensamento impuro vai me levar a cometer outro pecado, né? Talvez o sexo desenfreado, masturbação e tudo mais. Então, o alimentar este pecado, ele transforma-se no pecado da cobiça e tudo mais, é um pecado mortal, certo? Então, o que nós não podemos fazer é alimentar isso aí. Então, pecados de pensamentos impuros que vêm e vão, né? Não dependem de nós. É um pecado venial. E aí este pecado será perdoado durante a Santa Missa, certo? Não é por conta disso que nós também não devemos colocar ele como matéria de pecado. Sempre que possível é bom confessá-los. Ok? Agora, quanto aos pecados mortais, se nós comungarmos tendo pecados mortais, Vinícius, quais são os pecados mortais? Todo mundo aqui sabe os 10 mandamentos? Bom, caiu em um deles, o que vocês acham? Pecado mortal. Né? Então, quem comunga em pecado mortal, comunga a própria condenação. Né? Mas aqui, nós essa matéria, nós vamos falar um pouco melhor dentro do sacramento da confissão, da penitência, porque ela pode nos transformar em pessoas escrupulosas, né? Que tudo é pecado, né? Tudo é pecado. Nossa, não, pecado, enxerga tudo pecado. E aí a pessoa nem se aproxima da comunhão, porque tudo é pecado para ela. Então nós temos que não ser pessoas muito escrupulosas quanto a esse sentido. Nós somos propensos a pecar, certo? Então nós temos que procurar, sempre que possível, o sacramento da confissão, para nos aproximarmos da Eucaristia, né? Agora, eu também não estou falando para vocês o fato assim, não, o Vinícius está falando, a gente pode, não vou ser escrupuloso, então eu vou pecar normal, beleza, e depois eu vou comungar, porque senão eu vou ficar fora da comunhão. Também não é isso que eu estou falando. Pecado mortal, quem comunga em pecado mortal, comunga a própria condenação. Por isso é necessário buscar mais vezes o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, certo? Porque comungar em pecado mortal acarreta para nós a morte eterna. Tudo bem? Tudo certo? Continuem, pelo amor de Deus, hein?
Todo mundo comungando direitinho, bonitinho, mas buscando a confissão, certo? Porque depois sai da aula falando assim, né? Não vou para comungar também. Que é melhor, já que não é para não acarreta a minha salvação, então também não vai acarretar minha condenação, né? Então não vou comungar mais também. Não é isso, né? Nós que somos católicos, nós precisamos da comunhão, né? Olha os efeitos que ela causa em nós, né? Ela vai pouco a pouco transformando o nosso coração em Jesus, né? Em fazer as coisas de Deus. Quem não comunga, pode ser que isso não ocorra, né? Nós vamos ver a comunhão espiritual, certo? Sem contar que a Eucaristia, ela abre para nós, né, as portas do céu. Ela não é necessária para a nossa salvação, como diz o catecismo, mas ela abre para nós as portas do céu, porque quem comunga está mais próximo do reino de Deus, né? Não é aquilo que Jesus fala no Evangelho? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Certo? Tudo bem? Então, busquemos a comunhão ardentemente, incessantemente, se possível, todos os dias. Mas ao participarmos da Santa Missa, que tenhamos o desejo e a intenção de comungar o corpo de Jesus. Certo? Vamos entrar agora nas disposições para receber a Sagrada Eucaristia, a última parte, né? As disposições para receber a Eucaristia. Existem 3 modos para receber a comunhão. Quando a gente recebe a comunhão, existem 3 modos, né? O primeiro modo é o modo dos pecadores, que o catecismo vai falar assim, ó: alguns cristãos só recebem o sacramento. Alguns cristãos só recebem o sacramento. São os pecadores, que não hesitam em tomar os santos mistérios com a boca e o coração manchados de impureza. São eles que, no dizer do apóstolo, comem e bebem indignamente o corpo de nosso Senhor. Né? Come e bebe a própria condenação. Então, o primeiro modo de comungar é o modo dos pecadores, né? Que Deus nos livre disso daí. É o modo daquela pessoa que só recebe o sacramento. Vai na igreja lá para comungar, mas não tem as disposições, a preparação para receber o sacramento. Acha que é um rito apenas. Acha que, não vejo a hora de chegar à comunhão, porque é a parte da gente ir embora dali um pouco. Então, o que essa pessoa está fazendo lá, né? Então, este é o modo dos pecadores, que só recebe o sacramento. Só que essa pessoa que só recebe o sacramento, ela não tem uma preparação. Então, essa pessoa, com seu coração impuro, né, com sua boca impura, vai comungar a sua própria condenação. Certo? O segundo modo que algumas pessoas recebem o sacramento é aquilo que nós chamamos de espiritualmente, né? A comunhão espiritual. O que quer dizer isso, né? É aquelas pessoas que, por algum impedimento canônico, não pode receber a comunhão, né? E daí, por essa prática da comunhão espiritual, essas pessoas pode ser que elas não alcancem todos os frutos da Eucaristia.
Vinícius, então as pessoas que comungam espiritualmente não recebem todos os frutos? Sim e não. Aí é matéria de teologia moral, né? E por que essa pessoa vai, por que essa pessoa só recebe Jesus espiritualmente, né? Então vai analisar o caso, o porquê cada caso é um caso e tudo mais. Agora a pessoa que de livre e espontânea vontade quer receber Jesus só espiritualmente, porque ela não quer fazer alguma penitência, ela não quer estar tão preparada assim para receber, ela não quer ser católica, né? Só vai lá para receber Jesus espiritualmente, essa pessoa não recebe todos os frutos da Eucaristia, né? Por mais que ela participe ativamente, piedosamente e tudo mais da missa. Mas por uma livre opção dela, ela não quer receber Jesus em sacramento e espiritualmente. Só o espiritualmente. Entenderam essa parte? É porque as pessoas costumam meio que confundir essa parte da comunhão espiritual. Costuma fazer confusão quando fala-se de uma comunhão espiritual e tudo mais. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta quanto a isso daí? Tudo ok? Então, beleza. O último modo são aquelas pessoas que tomam a Eucaristia sacramental e espiritualmente, que somos nós. Eu espero que seja nós, né? Que participamos da Eucaristia, sabendo, tendo o desejo e a intenção de receber Jesus. A gente recebe ele sacramental e espiritualmente. São aquelas pessoas que estão adornadas pela veste nupcial, né? São aquelas pessoas que estão revestidas da veste nupcial, né? Que estão preparadas, fizeram tudo aquilo que deveriam fazer, chegam na missa com o coração reto, com a mente reta, esperando ardentemente receber Jesus. Prestam atenção na Santa Missa, nos ritos, nas leituras, na homilia, nas orações, né? São pessoas que estão esperando, desejosas de receber Jesus na Eucaristia. Estes são os três modos de comungar, então. Que Deus nos conceda sempre o terceiro modo, né? Não apenas receber Jesus como sacramento, que não se prepara nem nada, não só espiritualmente, mas sacramental e espiritualmente. Certo? Ok? Ó, nós já estamos encerrando já. Aí, ó, Jana, vamos derrubar aí. Já começaram, aí já falta bem um pouquinho pra gente acabar aqui. Tá bom? Aí a Jana já vai gerar um novo link aí. Vamos lá. Vamos gerar? Aqui. Que? Não é levando. Não escrever nada mais, só pular ali.
Ah, misturou. Ah, só colar, por favor. Mas espera. Como Tem que que apertar foi? o Ctrl V. Ao mesmo Vai, tempo? é. Aí, então aí. Mãe, olha, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olha, escolhi um desses. Caramba. Aranha de Halloween. Ai, credo. Aqui, ó. Não, não quero. Escolhe um outro. Escolhe um. Gente do céu, cara. Oi? Só tá usando a mão direita, né? Entendeu? Como? Oi? O que foi? Vamos lá. As nossas aulas, a hora que voltou, tá tão leve, né? Tô achando assim, tá muito sossegado, né? Eu não tenho. Tem que chegar nos momentos mais polêmicos, né? Tem que ter muita explicação, daqui um pouco vocês cansam de tanta explicação. O sacramento da Eucaristia ele é cumprido, é o sacramento que talvez a gente mais saiba, né? A gente tem que ter, vamos ter paciência para passar por essas partes, para chegar nas partes mais tchan, né, das aulas. Mas vamos lá. Preparação necessária para receber a Eucaristia. Agora, parte do catecismo, né? Ó. Em primeiro lugar, para que se reconheça que tal preparação é sumamente necessária, cumpre aduzir o exemplo de nosso Salvador. Antes de dar aos apóstolos o sacramento do seu precioso corpo e sangue, Cristo lavou-lhes os pés, apesar de que os apóstolos já estavam puros. Queria assim
indicar como devemos ter todo o cuidado de que nada falte à máxima pureza e retidão de nossa alma quando vamos receber os mistérios eucarísticos. Então, para lembrarmos, né, que antes de Jesus instituir a Eucaristia, ele lavou os pés dos apóstolos. Não apenas para mostrar aquilo que está no Evangelho, né, que ele próprio fala, de que o grande é grande porque se faz pequeno, né, que lava os pés dos apóstolos e tudo mais. Isso também é perfeito, uma explicação maravilhosa. Mas também indo a fundo no mistério da Eucaristia, o lavar os pés dos apóstolos simboliza então a pureza. E esta mesma pureza que tem que ter o nosso coração ao receber Jesus na Eucaristia. Antes então de receber Jesus em comunhão, devemos então lavar os pés, né? Devemos então purificar-nos, estar com o coração puro de alguém que vai receber o próprio Deus, né? Próprio Jesus. Depois devem os fiéis compreender o seguinte: quem toma a Eucaristia com boas e santas disposições é provido com os mais abundantes dons da graça divina. Né? Quem toma a Eucaristia com esta santa disposição, com o coração puro, com o desejo ardente de receber Jesus na Eucaristia, é provido dos mais abundantes dons e da graça de Deus. Em razão inversa, quem comunga sem estar preparado, não só nenhum proveito tira, mas até incorre em muitos danos e prejuízos, né? Que é aquilo de comungar a própria condenação, né? Comungar vai muito além de entrar numa fila para receber ali o pãozinho espiritual, né? Comungar vai muito além disso. Comungar é receber Jesus na Eucaristia. Comungar é ter o coração alegre de caminhar ao encontro do Cordeiro de Deus, de ir aos poucos nos transformando nele. Isso é comungar, né? É ter o coração limpo. O catecismo, né? Como é notório, existe nas coisas mais úteis e salutares a propriedade de sortirem os melhores efeitos, quando aplicadas a propósito, e de causarem ruína e destruição, quando aplicadas fora do momento oportuno. Não é, pois, de estranhar que estes imensos e preciosos dons de Deus nos ajudem poderosamente a conseguir a glória celestial quando os recebemos com boas disposições, e que ao invés produzem em nós a morte eterna, se deles nos fazemos indignos por falta de preparação. Um exemplo que o catecismo dá da questão da preparação, do respeito, de estar puro, né? Lembram, lá no livro de Samuel, na parte que fala da Arca da Aliança, enquanto a Arca da Aliança estavam com os israelitas, Deus dava inúmeras bênçãos a eles, né? Porque os israelitas eram um povo que, naquele momento, né? Porque os israelitas são um povo cabeça dura também, mas naquele momento, era um povo que estava preparado, que adorava o Senhor,
que prestavam ali homenagem, faziam jejuns, né? Tinham todo cuidado com a Arca da Aliança, tudo mais. Então, Deus concedia aos israelitas inumeráveis dons. Mas aí a arca é roubada pelos filisteus. E aí os filisteus sofrem de inúmeras pragas. Vai relatar o livro de Samuel, né? De pragas, de vergonha. Deus vai infligir várias vergonhas ao povo filisteu. Por quê? Porque eles não estavam preparados, né? Porque eles usurparam um direito divino, né? Um direito de quem está preparado, de quem está puro. Por isso, o nosso coração, ao receber Jesus, tem que ser um coração semelhante a estes israelitas, né? Um coração voltado a Deus. Um coração que foi lavado os nossos pés antes do sacramento da Eucaristia. Um coração de alguém que está calmo, de alguém que coloca a sua ansiedade, de alguém que coloca os seus problemas, os seus dilemas nas mãos de Deus. E vai com um coração livre, aberto, desejoso de receber Jesus na Eucaristia. Então, a preparação para receber Jesus, né? É uma fé, né? A fé inabalável. Mas vamos lá. A primeira coisa que fala o catecismo, a primeira coisa que os fiéis devem ter, né? Devem fazer para receber Jesus na Eucaristia, a primeira coisa é distinguir mesa de mesa. Primeira coisa é distinguir mesa de mesa. Como assim? Distinguir a mesa da nossa casa, do nosso escritório, da nossa cozinha e tudo mais, com a mesa do altar. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, essa distinção. Mesa de mesa. Uma é a mesa que nós estudamos, que nós nos alimentamos, que nós trabalhamos, né? Uma é esse tipo de mesa. A outra é a mesa que alimenta a nossa alma. A outra é a mesa que Jesus se faz presente. A esta mesa é a mesa do sacrifício. É a mesa do altar. Então a primeira coisa é esta distinção, né? Ela tem que ficar muito clara no nosso coração, né? Que a mesa do altar não é uma mesa comum. Todo respeito, toda reverência nós devemos ter para com a mesa do altar. Porque ao fazer isto, nós aí vamos conseguir distinguir uma outra coisa. Quando a gente distingue, né, faz a distinção de mesa e mesa, daí nós vamos conseguir fazer uma outra distinção. A distinção de pão de pão. Um é o pão que alimenta o nosso corpo, que nos dá força para trabalhar, né, para trazer o sustento para nossa casa, que vai alimentar os nossos filhos, né? O outro é o pão que vai alimentar a nossa alma. É o pão que vai abrir as portas do céu para nós. É o pão que vai nos dar força para vencer as armadilhas do inimigo. É o pão que vai nos converter em pessoas melhores. Este é o pão do céu, né? Que é Jesus. Então, a primeira coisa, a primeira preparação que nós devemos ter é a distinção de mesa e mesa e pão. Será que está muito claro isso para nós, né? Nós como católicos, né? É muito clara essa distinção, né?
mesa de mesa e pão de pão. Ou a gente somos católicos, né, eu creio das coisas, mas a Eucaristia já virou algo corriqueiro, algo assim, vou lá receber Jesus na Eucaristia, como se fosse algo normal, sabe? Eu vou na missa. O que você faz domingo? Eu vou na missa. E depois, depois vou no churrasco, depois é futebol, depois é não sei o que, aí... Então, às vezes a gente tem, sabe, às vezes no modo de falar a gente tem que tomar um cuidado. Porque o ápice da nossa vida tem que ser a Eucaristia. Sabe, a Eucaristia, ela é a ápice da vida da igreja, vai dizer o Concílio Vaticano II, no documento Sacrosanto Concilium. A Eucaristia, segundo esse documento, é o ápice da vida da igreja. Mas e para nós? A Eucaristia, ela é o ápice da nossa vida? Da nossa semana? Né? Do nosso dia? A Eucaristia tem sido o ápice do nosso dia? Da nossa semana? Né? Da nossa vida? Ou ela é mais um compromisso que eu tenho? Eu tenho vontade de ir à missa, né? Ou eu tenho medo de não participar da missa? Se eu não participar da missa, nossa, não, eu não posso não participar da missa, né? Porque aí eu vou pro inferno, né? Tá errado se a gente pensar assim. Porque nós devemos pensar, que bom que eu vou participar da missa, que alegria que eu posso participar da missa, né? Porque ela é o ápice da vida, da nossa vida, né? Então, como tem sido, né? Vi, Oi? aproveitando isso aí, tem uma dúvida. Quando a igreja fala assim, né? Comungar ao menos uma vez ao ano, né? Então, assim, claro que nós vamos na missa todos os domingos, nós não vamos esperar um ano para comungar. Mas, assim, quem está de fora, o que a igreja quis dizer com isso? Comungar ao menos uma vez ao ano. Né? Então, assim, eu não preciso ir na missa, eu vou uma vez por ano comungo, beleza? Não é nesse sentido, né? Por exemplo, o segundo mandamento da igreja é o confessar-se uma vez cada ano, né? E aí o terceiro é esse que você falou, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição, o que daria um ano, uma vez por ano, né? Comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. É num sentido assim, de que todos os fiéis católicos que estão afastados da igreja, pelo menos na Páscoa da Ressurreição, na festa maior da igreja, voltem para casa, né? Pelo menos na festa da Páscoa, o ápice da vida da igreja ali, da celebração litúrgica, volte para casa, né? Venha para casa, venha celebrar conosco o ápice da nossa fé, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que diz, né, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Não que nós devemos comungar apenas uma vez por ano, né? Mas nesse sentido, né? De você que é católico, né? E que você está afastado, mas pelo menos pela Páscoa da Ressurreição, né? Volte para casa, né? Venha para casa, né? Venha participar da maior festa da igreja. É nesse sentido que é esse mandamento da igreja, né? Não que fala assim, para comungar pelo menos uma vez está ótimo, né? Não, por isso o terceiro é comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição, né? Beleza? Mas é mais nesse sentido aí. O segundo ponto, o primeiro ponto
para nós comungarmos, a preparação é distinguir, né? Mesa de mesa, pão de pão. Né? Esse é o primeiro ponto. Todo mundo passou nesse primeiro ponto? Né? Todo mundo está passando aí nesse primeiro ponto? Né? Então, sempre ao participar da missa, leva o caderninho da anotação aí dessa aula, falar, vamos lá, primeiro ponto, distinguir mesa de mesa, pão de pão, né? Primeiro ponto. Passou dessa, bola para frente. Vamos para o segundo ponto, né? O segundo ponto de preparação, absolutamente indispensável, consiste em examinar-se cada qual a si mesmo. Se vive em paz com os outros. Se ama realmente ao próximo, de todo o coração. Esse é o segundo ponto. Se a gente vive em paz com os outros. Se de fato a gente ama o próximo. Né? Lembra aquela passagem do Evangelho lá? Se você vai apresentar a oferta diante do altar, e daí você lembra que você tem rixa com o teu irmão, vai primeiro se reconciliar com ele. Depois vai apresentar a oferta. Né? Se você está se aproximando da mesa da comunhão, e você se lembra que você tem rixa, vai primeiro resolver o teu problema com o teu irmão. E depois se aproxima da mesa da comunhão. O segundo ponto, então, é este. É viver em paz com os outros. É amar o próximo de todo o coração. E daí, esse segundo ponto, nós todos estamos passando, esse já é um pouco mais difícil, né, eu acho. Primeiro ponto, para quem é católico, praticante, assim, até eu não gosto muito dessa palavra, né, católico praticante, porque se não é praticante, não é católico, né? Mas é só, para quem é católico, observa as leis e tudo mais, acredito assim, ó, separar a mesa de mesa, pão de pão, eu acho que para nós talvez, acho que é mais tranquilo, né? Entender que Jesus é o Senhor da nossa vida e tudo mais, né? Estar desejosos da Eucaristia, né? Agora o segundo vai muito de ordem prática, né? Eu estou em paz com os outros, né? Eu amo o meu próximo de todo o meu coração. Aí esse daí exige mais, né? De nós. Então, esse é o segundo ponto, né? Não vamos à mesa da comunhão se nós estamos brigados, se somos pessoas insuportáveis. Estamos brigados com Deus e o mundo. Cuidado, né? Cuidado. Em seguida, terceiro ponto, devemos examinar cuidadosamente a nossa consciência, se não está talvez manchada de alguma culpa mortal, de que precisamos penitenciar-nos. Ela deve ser extinta antes de comungarmos, pelo remédio da contrição e da confissão. Então, primeiro ponto, é entender o que a gente está recebendo. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala distinção de mesa, pão de pão, é entender o que a gente está recebendo. Acreditar naquilo, estar desejosos de participar da Santa Missa, de querer participar da Santa Missa. Não como um compromisso social, mas como uma festa que a gente vai muito alegre, feliz,
porque a gente vai encontrar o amor da nossa vida. O segundo ponto é estar em paz com os outros. Amar o próximo de todo o coração. E o terceiro ponto é examinar a nossa consciência cuidadosamente, para que não se ache na nossa consciência alguma mancha de um pecado mortal. Estes são os 3 pontos que nós devemos analisar antes de participarmos da Eucaristia, antes de receber Jesus. As 3 regrinhas que nós devemos ter, né? Antes de participar. Lembra daquela passagem bíblica aquela parábola que Jesus conta, que um grande senhor foi dar uma festa e aí os convidados que foram chamados deram todos desculpa e não foram, lembra? E daí ele mandou ir nas encruzilhadas, nos lugares, falou, a festa tá pronta, chama então todo mundo, quem tá aí, vem pra festa, né? E aí, na hora que entra, o Senhor vê que alguém não estava vestido de acordo com o que se manda o figurino, né? Não estava com a veste nupcial, né? O que aconteceu? Pegou ele, chutou ele para fora da festa, né? Então, a veste nupcial é essa nossa preparação. Essa é a nossa veste nupcial. Ao participarmos do banquete celeste, do banquete nupcial, do banquete da Eucaristia, é estar preparados. Nós devemos entender aquilo que a gente está recebendo, estar em paz com os outros, amar o próximo e fazer um exame cuidadoso da nossa consciência. Estes 3 pontos é para nós a veste nupcial, para receber Jesus na Eucaristia, para poder participar desta mesa celeste, né? Deste banquete divino. Então, antes de participarmos da missa, vejamos se estamos vestidos de acordo, né? Se estamos vestidos com a veste nupcial, né? Não é só chegar lá e receber o sacramento. É muito mais sério que isso, né? Agora só vou falar para vocês como que era antigamente, né? Hoje mudou, porque você tem mais missa, tem missa de manhã, missa mais ou menos na hora do almoço, tem missa à tarde, à noite, então tem vários horários de missa e tudo mais. Mas olha como que era antes, o concílio coloca, né? O concílio de Trento. Olha só. Isso que a gente falava é a preparação da nossa alma para receber. Agora a preparação do nosso corpo. Olha lá, de mais a mais, não só a alma, mas também o corpo precisa de certas disposições. Para nos aproximarmos da Sagrada Mesa, devemos estar em jejum, de sorte que não tenhamos comido nem bebido nada, em absoluto, desde a meia-noite antecedente até o momento de recebermos a Sagrada Eucaristia. Já pensou quem vai na missa à noite? Na missa às 7h30 da noite? Então, desde a hora que acorda, não pode comer nada, né? Jejum absoluto. Daí acordou, no domingo, eu vou na missa no domingo, né? Que é o certo, de domingo. Então, sábado, deu meia-noite, é domingo, não posso comer mais nada. Jejum, até participar da missa.
Se eu vou participar da missa à noite, né? Então, 7h30 da noite, ficar sem comer o dia inteirinho, né? Então, isso era bem antigamente, né? Tinha uma missa só. Normalmente ela era cedinho a missa, né? Então, havia esse jejum. Hoje, a igreja fala do jejum eucarístico de assim, ó, 1 hora, né? Pelo menos a gente respeitar 1 hora da missa, hein? Não do momento da comunhão. Senão, eu vou falar assim, eu respeitar 1 hora do momento da comunhão. A missa é meia comprida, posso comer. 5 minutinhos antes da missa, posso comer de boa. Depois, até chegar ao momento da comunhão, deu 1 hora, né? Não. O jejum, normalmente, que a igreja prescreve, o jejum eucarístico é 1 hora, né? 1 hora antes da missa. Certo? Antes era desde a meia-noite até... Pensou? A Vivian que vai bastante na missa à noite, hein, Vivian? Ia ficar desnutrida aí, ó. Até chegar na hora da missa, ela tá caindo pela sarjeta. Pra ela ia ser fácil, ela já não come, vive de vento. Eu tinha certeza que você ia falar isso, Jana. Tava esperando. Nem queijo, nem ovo, nada disso, hein, Vivian? Nem um pãozinho. Nada disso, hein? Esse era um dos pontos, né? Agora o outro ponto. A Vivian tá indo em todas as missas. Agora ela é vigária geral do Padre Vince. É o Camerlander. A Vivian, depois eu fiquei sabendo. Demorou, né, Vivian? Demorou. É o Depois do Padre Vince, quem manda na paróquia é a Vivian. Eu tava quieta aqui, hein? Eu ouvi isso aí mesmo. Depois do Padre Vince, quem manda na paróquia. Bom, até o Padre Leonel, quando vinha aqui celebrar o Crisma, tem que pedir autorização para vir. Eu ouvi que tem a assinatura da Vivian no negócio da certidão do Crisma. Mas o segundo ponto, a preparação natural para receber o corpo de Cristo, olha só, requer ainda a dignidade de tão sublime sacramento que as pessoas casadas se abstenham por alguns dias. A exemplo de Davi, que antes de receber do sacerdote os pães da proposição, afiançou que ele e seus soldados, desde 3 dias, estavam longe das esposas. Então, antigamente, né, era assim. No domingo, ia receber a Eucaristia no domingo, né? Então, sábado, sexta, quinta-feira, nada de deitar na cama e querer fazer outras coisas, né? Era para deitar na cama e dormir bonitinho, certinho. Nada de outras coisas, né? Nada de procriação, nada dessas coisas. Isso é fácil, tranquilo. É só casar. Diz que, ó, quando a gente teve essa aula, né, o padre brincava, né? Falava assim, para ficar longe das esposas, né? Aí falava assim, o que tem de marido pedindo para voltar essa regra aí, vai ficar longe, né? Longe, não só no sentido do sexo, ficar longe das esposas, né? Diz que os maridos iriam fazer até um retiro só deles, né? Antes, né, que eles iam até gostar, mas eu não, porque eu amo minha esposa e eu jamais gostaria de ficar longe dela, né? Então a Jéssica, ela sabe disso daí. Você sabe quem é o pai das mentiras, né? Eu falo pra vocês, quem manda aqui em casa sou eu, mas eu sempre afirmo pra Jéssica essas coisas, pra ela ficar feliz, né? E pra mim também, lógico. Mas este ponto do jejum do corpo existia, né? O jejum de não comer e o jejum sexual durante 3 dias, né?
Certo? Hoje a igreja não prescreve mais isso, tá? Bom, viu, Vivian? Não prescreve mais ficar sem comer aí, né? Já fica sem, né? A igreja não prescreve mais estas coisas. O jejum eucarístico é de 1 hora. Tudo bem, gente? Ok? Então vamos encerrar por aqui a nossa aula de hoje. Alguma pergunta? Espero que agora, ao participarmos da Santa Missa, nós analisemos estas coisas, né? Ao participarmos da Santa Missa, nós estejamos vestidos com a veste nupcial. Senão, nós seremos jogados fora, né, na sarjeta, onde haverá choro e ranger de dentes. Tudo bem? Vamos nos preparando. Oi? Semana que vem você já vai começar a missa? Ainda não. Ainda tem... Deixa eu ver aqui, peraí. Semana que vem nós vamos ver a obrigação de receber a Eucaristia. Ela é o ministro da Eucaristia como sacrifício. Aí nós vamos entrar nela. Então talvez eu acho que ainda tem uma aula antes. Para que a gente entrar na Eucaristia como sacrifício, aí é a natureza da Santa Missa. Aí a gente vai entrar na parte da missa. Vi, quando você fala aqui, né, das disposições para receber a Eucaristia, que a primeira fala que pecadores, né, que a pessoa recebe apenas como um rito, né, sim, a gente está aprendendo, come e bebe a própria condenação. Aí entra aquela questão que é tão famosa que a Ju sempre fala da ignorância, vamos dizer assim. É muito comum e a gente vê muito a pessoa que é católica por tradição. Porque a mãe levou na igreja, batizou, fez primeira Eucaristia e vai. Até acredita que é Jesus. Entendeu? Mas não participa, né, vamos dizer assim, da Eucaristia com toda essa consciência e com toda essa preparação. Aí eu me questiono, mas a pessoa, vamos dizer assim, como você disse, também não procurou. Teve oportunidades, fez a primeira Eucaristia, que seria o momento para ela ter essa consciência, mas as nossas catequeses muitas vezes não dá essa consciência. E aí? Ela vai estar comendo a própria condenação? Esta pessoa, ela é aquela questão, né? É uma pessoa assim, é uma pessoa boa, uma pessoa que pratica caridade, no íntimo do seu coração ela ama o próximo, né? Uma pessoa de boa índole, que faz caridade, essas coisas, né? Vê o outro, ajuda e tudo mais. Essa pessoa, ela será salva pelo amor, né? Pelo amor. Agora, e até essas pessoas que são caridosas, essas pessoas que são amorosas e tudo mais, são pessoas que antes da comunhão, se não eram assim, aos poucos a comunhão vai nos transformando em pessoas melhores. Agora, essas pessoas que nem fá nem fu, né? Para o que está acontecendo. Não entendem nada. São pessoas perversas. São pessoas que cometem pecados em demasia, né? Mas estão dentro da igreja, né? Ah, não, mas eu estou dentro da igreja e tal. São pessoas, aquilo que eu falava na outra aula, né? São pessoas que talvez vão chegar no inferno cansado de tanto trabalhar para a igreja, né? Porque a igreja não estava dentro. A pessoa estava dentro da igreja, mas a igreja não estava dentro. Então, ao comungar, tem que produzir fruto. A comunhão tem que nos converter em Jesus, né? Não, por exemplo, do alimento, que a gente comunga e o alimento se transforma
nos nossos nutrientes. Não, nós devemos nos transformar em outro Jesus, em outro Cristo. Agora, as pessoas que comungam como um rito de passagem, assim, só Deus perscruta os corações, né? Só Deus. O catecismo, ele afirma que as pessoas... Porque o catecismo afirma porque aquilo que está é o apóstolo que afirma, né? O apóstolo Paulo, para falar que eles comem e bebem a própria condenação deles. Mas quando ele fala isso, são aquelas pessoas ruins, aquelas pessoas que não têm amor ao próximo, são aquelas pessoas que não são caridosas, não estão nem aí com o que acontece com o outro. Como aquele exemplo, né? Eu estou indo para a missa, eu não posso me atrasar para a missa, não posso, porque ali eu vou me encontrar com o meu amado. Mas aí eu passo e vejo uma pessoa caída na rua. Aí o que eu faço? Não, eu não estou nem aí, não vou ajudar porque eu não posso chegar na missa. Não, o que é isso? Né? A caridade está onde? Né? Agora, como veio a própria condenação, essas pessoas ruins, né? Mesmo assim elas comungam. Agora, por ignorância de como um rito e tudo mais, aí cabe a misericórdia de Deus, né? Cabe ao que Deus vai julgar e perscrutar o mais íntimo do coração dessa pessoa, porque no final da vida dela vai ser ela e Deus, né? Ela e Deus. O catecismo, ele nos dá as bases, né? Ele nos dá o guia ali para onde a gente vai, para a gente poder chegar até o céu. Agora, afirmar mesmo, né, que determinada pessoa vai para o inferno, aí nenhuma teologia diz isso, né? Que aí no final da vida é ela e Deus. Ouvi, então aquela pessoa também que, né, se diz o católico não praticante, né, ela tem as orações dela em casa, fala, não vou na igreja, não vou. E ela é condenada, será assim? Não, ela chega. Esse é aquele negócio, né? Fora da igreja não há salvação, né? Então, assim, fora da igreja não há salvação. Isso compreende o prédio, porque participar da igreja é participar em comunidade, né? A eclésia, a igreja, é a congregação, né? Estar junto. Só que também vai além do prédio a igreja. É dentro de nós. A igreja tem que estar dentro de nós, né? Meu avô, por exemplo. Meu avô, antigamente, ele ia mais na igreja. Hoje, ele fala que ele pega a missa na Rede Vida. E, de fato, meu avô vê a missa na Rede Vida, vê a novena de não sei das quantas, das mãos ensanguentadas, das mãos ensaboadas, das mãos lavadas, e todas as mãos possíveis e impossíveis que passa na igreja. O terço que antigamente era o diácono Lúcio, agora padre Lúcio, daqui um pouco vai ser bispo Lúcio. Então, o terço da canção nova, eu vou pegando todas essas coisas. E assim, por mais que eu fale com o meu avô e tente explicar algumas coisas para ele, não entra, entendeu? Não entra na cabeça. Para ele, participar da missa em casa e assim, ser uma pessoa boa e participar da missa em casa é a mesma coisa que participar da igreja. Não entra. Aí aquele negócio, no final, vai ser essa pessoa e Deus, né? Deus vai examinar o coração dessa pessoa, né? Com a máxima justeza. Mas só Deus vai examinar o coração dessa pessoa. Porque se é uma pessoa boa, uma pessoa que pratica caridade, uma pessoa que tem amor ao próximo, só que assim, foi formada nessa mentalidade de que você vai na igreja, é católico, mas vê missa em casa e tudo mais, já não entende todo o contexto e o conceito de ser igreja, por ignorância, pode ser que seja salva, mas também pode ser que não. Por isso que no final da vida é ela e Deus, né? Como nós vamos à igreja, participamos de todas as solenidades, não perdemos uma missa de domingo. Pode ser que no final da nossa vida a gente vá para o inferno,
né? E aquela pessoa que não vai na igreja, mas é uma pessoa boa, vai para o céu. Agora, pelo amor de Deus, em nome do Senhor, eu não estou falando que, então a igreja está falando que não precisa ir na igreja. Não, não é isso, hein? Então, tem que ir sim, tem que ir. Fora da igreja não há salvação. E todos vocês sabem disso. Né? Extra eclésia nulla salus. Isso compreende a igreja dentro de nós e a igreja prédio. Porque a congregação tem que ir. Vocês sabem. Agora a gente está falando das pessoas que não sabem, né? As pessoas que, por ignorância, sem culpa, incorrem nesse pensamento. Aí no final é ela e Deus, né? Certo? Mas nós vamos falar mais disso ainda. A gente entrar bem na missa parte a parte, missa de domingo, missa de sábado, as missas solenes, o que é festa, o que é solenidade, o que é missa de preceito. Nós vamos ver bem isso daí. Tá? É uma liturgia muito bem celebrada, o que é liturgia. Certo? Tudo bem? Então, quinta-feira que vem, nos encontramos neste mesmo horário, né? Para nós nos aprofundarmos mais. Aí logo a gente termina, a gente vai mais uma